Bom, pessoal, então agora vou mostrar para vocês, né, um outro exemplo, né, para o teste de hipótese, para tentar aclarar um pouco mais, né, a ideia desse tipo de análise, tá? Então, aqui, de novo, a gente vai trabalhar com aquele exemplo da biomassa, né? Vamos supor que a gente tenha esse dado teórico, né? Então, a biomassa em floresta em áreas contínuas, né, de áreas contínuas, ele tem uma média de 300 toneladas por hectare com um desvio padrão de 30 toneladas por hectare. Então, por exemplo, se eu fizesse uma amostragem completa aqui nessa floresta contínua, então eu obteria esses valores aqui, tá? Então, cada hectare aqui então teria esse tipo de variação, né? Lembrando que alguns vão ter mais, outros vão ter menos, mas em média, boa parte dessa vegetação vai ficar em torno de 300 toneladas por hectare, tá? E aí vamos supor que eu tenho uma outra paisagem que está totalmente fragmentada com essa paisagem aqui, tá? E aí eu quero saber o seguinte: será que paisagem fragmentada, né, a quantidade de biomassa que eu tenho nessas florestas é a mesma que eu tenho numa floresta contínua, né? A biomassa por hectare, será que ela se mantém ou será que ela é diferente, tá? Com uma chance de erro de 0,05, né? 5% de probabilidade do erro do tipo 1, tá? Então, qual que é a nossa hipótese nula nesse caso? Que a biomassa florestal não é influenciada pelo grau de fragmentação da floresta. Ou seja, a fragmentação não influencia na biomassa da floresta. Ou seja, não existe diferença entre áreas contínuas e áreas fragmentadas. Nesse caso, a nossa hipótese nula é aquela que é a mais simples, tá? E a hipótese alternativa é a biomassa de áreas fragmentadas é menor do que em áreas contínuas, tá? Ou seja, a nossa hipótese alternativa ela é mais complexa do que a nossa hipótese nula. Por que é mais complexa? Porque se em áreas fragmentadas é menor, então a gente tem que descobrir o porquê que é menor, né? Então, qual que é o mecanismo atrás disso que faz com que áreas fragmentadas tenham uma biomassa menor do que áreas contínuas? Isso faz com que você tenha uma maior complexidade do que dizer que elas são iguais, tá? Bom, e aí então, naquele mesmo processo, né, vamos supor que eu vá para o campo, selecione então áreas aqui de mata, né, de floresta, selecionei 8 áreas aqui, peguei 8 parcelas e fui lá então medir a biomassa nessas 8 parcelas, tá? Aí vamos supor que nessa medição eu obtive 275 toneladas por hectare. Bom, aí a pergunta é, será que com base nesse valor aqui eu consigo dizer, né, se ela é menor ou maior? Então a gente vai usar o teste de hipótese para isso, né? Então, lembrando que o nosso teste de hipótese está relacionado com a nossa hipótese alternativa. Para a gente calcular essas probabilidades, a gente tem que usar a nossa hipótese alternativa. E a nossa hipótese alternativa não existe diferença entre florestas contínuas e florestas fragmentadas, tá? Então, se não existe diferença, então seria a mesma coisa que eu amostrasse numa área contínua, onde eu tenho esses dados aqui, onde eu tenho que a média é 300 toneladas por hectare e o desvio padrão é 300 toneladas por hectare, tá? Lembrando que o meu N é 8, tá? Então, se eu obtivesse essas amostras de uma área contínua, que tem essas características, a variação, né, da minha média amostral teria esse comportamento, onde o desvio padrão seria 30 toneladas por hectare dividido por raiz quadrada de 8, que é o meu N amostral, tá? Então, fazendo essa conta, eu vou ter essa distribuição aqui de densidade de probabilidade, tá? E aí, com base nisso, então, eu posso calcular, então, qual que é a região crítica, né? Lembrando que a minha hipótese alternativa é que áreas fragmentadas têm uma biomassa menor do que em áreas contínuas. Se eu estou dizendo que é menor, eu tenho que olhar só para esse lado da distribuição, para o lado
onde tem os valores menores. Se a minha hipótese alternativa fosse, ao invés de falar assim, áreas fragmentadas têm uma biomassa menor do que áreas contínuas, e eu falasse, a biomassa em áreas fragmentadas é diferente de florestas contínuas, esse diferente poderia ser tanto para menos quanto para mais, tá? Mas aí eu posso ter dados suficientes para dizer que dificilmente eu vou ter mais biomassa numa área fragmentada do que numa área contínua, né? Então eu posso elaborar melhor a minha hipótese alternativa e dizer assim, não, eu quero olhar só para um lado da distribuição, eu quero verificar se a fragmentação diminui, né, a biomassa da floresta e não aumenta, tá? Então nesse caso eu vou calcular minhas probabilidades olhando só para o lado esquerdo da minha distribuição, tá? Então esses 5% vão ficar só para esse lado aqui. Então eu preciso determinar qual é esse valor crítico aqui, tá? Para estabelecer se eu aceito ou rejeito a minha hipótese nula, tá? Nesse caso aqui, lembrando que o valor que eu obtive foi 275 toneladas por hectare, tá? Se a gente observar o 275, está para esse lado aqui. Significa o quê? Significa que ele está caindo na região crítica, dizendo então que a gente deve o quê? A gente deve rejeitar a nossa hipótese nula. Rejeitar, falando que eles não são iguais, e sim aceitar a hipótese alternativa, dizendo que florestas fragmentadas têm uma biomassa menor do que áreas contínuas, tá? E aí, se a gente calcular com base nesse valor que a gente obteve, né, 275, esse valor aqui, ó, se a gente calcular qual que é esse valor de P, né, qual que é o valor de P para eu... ou seja, né, se não tem diferença de fato, qual que é a probabilidade de eu tirar um valor menor ou igual a 275? Vai ser esse valor aqui, 0,009, ou seja, menos de 1%. Né? Então, a chance, né, nesse caso do erro do tipo 1, ele foi bastante reduzido. Né? Ele é bem menor do que os 5% que a gente estabeleceu inicialmente. Tá? Então, com certeza a gente rejeita a nossa hipótese nula e fala que existe realmente diferença e que essa diferença é que áreas fragmentadas têm uma biomassa menor do que áreas contínuas. Então aqui só para um exemplo, né, para tentar aclarar um pouquinho mais essa ideia de teste de hipótese que é tão importante tanto na estatística quanto nas análises de dados em geral. Boa parte da ciência que é feita hoje em dia ainda se utiliza desse tipo de ferramenta, né, de teste de hipótese, para poder aceitar ou rejeitar as hipóteses que são elaboradas num trabalho científico. E eu vou pedir para vocês lerem um outro artigo, né, que é um artigo que ele faz uma meta-análise, onde ele está falando ecological drivers, né, ou seja, o que são os fatores ecológicos, né, para você ter sucesso na restauração florestal. Tá? Eu achei interessante trazer esse artigo para vocês, porque é um artigo que ele tem um formato um pouco diferente por ser da Nature. Então ele tem um formato diferente de apresentação até, né, das sessões. Né? Vocês vão ver que não tem aquela apresentação como a gente vê normalmente, né, de introdução, materiais objetivo, materiais e métodos, resultados, discussão. Ele é um pouquinho diferente, vocês vão ver. Eu vou pedir para vocês responderem essas questões, então, e procurar entender, por exemplo, qual foi a base empírica utilizada para responder as perguntas desse estudo, que também é um tipo de análise que é um pouquinho diferente, que são essas meta-análises, né, que eu acho que é interessante vocês terem ciência também, porque muitos estudos importantes, né, se utilizam desse tipo de análise para chegar nas suas conclusões. Bom, pessoal, era isso, né, que eu queria passar para vocês. Lembrando então que depois, em seguida, a gente vai ter esse momento, né, para a gente tirar as dúvidas e aí, nesse momento, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre, tanto em relação aos testes de hipóteses,
quanto também a esses vídeos e a esses artigos, né, que vocês estão lendo também. Abraço, até mais.